Bom dia, irmãos. Muito obrigada às orações por nós. No sábado, dia 6, meu pai partiu para o Senhor, né? Estávamos naquela ocasião, no meio, quer dizer, começamos a fazer o encontro da família Yuasa. Estava andando em paralelo e meu pai estava internado. Mas Deus fez de uma forma tão, eu posso dizer, perfeita, porque os parentes de mais longe já estavam aqui, já tinham chegado na sexta-noite para o encontro, e aí já tinha também onde dormir, né? Estávamos lá na Chácara Saguti, e aí o primeiro programa do encontro foi a despedida do irmão, né, deles, ou do tio, do nosso pai. E nós nos unimos assim na despedida, com uma coisa tão forte. E aí o encontro continuou, mas com muita, muita alegria. Foi muito precioso. Para nós, irmãs, foi um jeito maravilhoso de Deus fazer as coisas. Também eu estava querendo que nosso filho de Campo Grande pudesse estar no encontro, mas ele falou assim: mãe, eu queria muito, mas estou com um compromisso, tal, mas qualquer coisa do vô, me avisa. E aí, porque aconteceu, ele pôde vir e pôde estar com os primos. Foi um presente de Deus. Em vários detalhes nós vimos... obrigada. Nós vimos... cuidado de Deus. Quero agradecer mesmo as orações dos irmãos, as ofertas, né? É um costume japonês. Muito obrigada. A gente foi muito consolada pela presença de Deus, por essas orações também. E a gente estava falando, acho que anteontem, a nossa família está aumentando do lado de lá, né? Porque já tem minha mãe, meu pai e Davi, né? E a gente riu, né, brincando. Mas aí nessa época também a gente lembrou do enterro da minha mãe, que não sei quantos conheceram ela. Ela foi uma mulher muito assim, trabalhadeira, desde nova, porque saiu nova de casa e tal. E para ela a alegria era trabalhar, servir. E quando ela faleceu, a gente até achou engraçado como Deus fez também, porque ela faleceu no dia 30 de abril e o enterro foi no dia 1 de maio, que é feriado do trabalhador, né? Aí nós chamamos, começou a vida eterna no dia do trabalho ali no céu, né? Brincadeira, né? Mas assim, e no dia do enterro a sensação era como de uma formatura. Muita alegria por ter terminado o ciclo, mas valeu. E serviu de encorajamento para nós. A gente falou, poxa, a gente quer viver também de maneira que glorifica o Senhor, e que quando chegar a hora de fechar os olhos, a gente vá com alegria, vá na paz, fez tudo o que precisava, né? Glória a Deus. Do meu pai já foi diferente, né? Houveram situações difíceis, e agradeço muito a igreja de Bosque, que acolheu, perdoou, né? Houve um acerto, nem vou entrar em detalhes, mas agradeço muito. Mas ficaram as coisas boas também, né? Desculpa eu puxar um pouquinho antes da palavra, né? Mas eu estava lembrando, nosso pai, a família dele, o que aconteceu? O pai dele era um senhor assim, franzino, meio filosófico, assim, pensava muito, né? Não era muito prático. A esposa era mais prática. E ele disse que sentiu, vá para o Brasil. Só que ele não sabia, né? Sabe aquele SEI, né, de antigamente? E quem acho que ajudava muito na questão de finanças, da família, coisas práticas, era a esposa. E o pai dele falou assim: se a sua esposa falar que concordem, então eu deixo vocês irem, né? Ele já era casado, já tinha 2 filhos. Vocês já tinha nascido a terceira, que depois faleceu aqui em Lins, em São Paulo. Não, no estado de São Paulo. Mas aí, porque a esposa falou, não, pela fé em Deus, né? Então ela assumiu, eu vou acompanhar o juro. Então eles vieram. Quando eles vieram,
Então, não tinha sustento naquela época para ser pastor, né? Mas esse Oditian abençoou. E essas coisas todas também foram faladas lá no encontro da família Yuasa, né? Mas aí o que aconteceu? Eles estavam vivendo, depois que vieram de Lins, lá em Lins nasceu meu pai. Primeiro faleceu essa caçula terceira, Yokimi. Aí meu pai colocou na primeira filha Yokimi também. Mas meu pai era gêmeo de um outro irmão que morreu na barriga. E quando ele nasceu, o médico falou assim, olha, acho que uns 7 dias de vida, talvez. Então a Obatian, ela fez de tudo para cuidar bem desse menino, né? E acho que até ficou um pouco mimado, talvez. Mamou bastante na Obatian. Só que aí depois eles sobreviveu, né? Foi crescendo. E quando eles vieram a São Paulo, foram morar lá, Conselheiro Furtado, disse que era tipo um cortiço. Meio, assim, várias casinhas, não tinha nem quase quintal. E aí as crianças começaram a ficar mais fracas, porque não tomava nem sol. E aí eu fiquei sabendo, nesse final de semana, que a Obatian começou a orar. Senhor, dá uma casa melhor. Não tinha como, né? Mas começou a orar. E, irmãos, essa casa que Deus permitiu eles morarem, como é que foi? Eu não sei direito, só sei que alguém disse que é uma casa que ficava aqui na Andrade Neves, que era grande, parece-me, falaram lá, 100 metros. É isso? Não, 100 metros é pouco, é muito. 100 metros. É pouco, né? Mas 100 metros de frente. É pouco ou é muito? É muito, não é? Aí estou lembrando agora. Tem terreno que é 12,5 metros, né? 100 metros. Desculpe. E aí era assim, tinha várias árvores, tinha uma casa no meio, tinha jardineiro que morava e cuidava, e disse que quando soube assim, tem uma família de pastor, não sei o que, pastor interessante. E alugou, mas um preço de banana. Agora imagine aqueles pimpolhos, né? Porque eram 8 irmãos, né? Foi um nascendo atrás do outro, 8, brincando ali. Aquilo lá foi um presente de Deus. Tanto que todos ficaram muito ligados à árvore. Tinha uma árvore grande lá, diz que uma figueira, que eles brincavam de intore na árvore. Pega na árvore. Aí pulando de galho em galho e tal, né? Isso aí marcou. Mas aí a brincadeira marcou meu pai. Olha que coisa. Aí ele brincou com a gente também na infância. Brincadeira faz parte, né? E hoje eu creio que isso aí tudo faz parte do que a gente é. Faz parte dessas coisas, né? Que Deus vai no caminho. Enfim, glória a Deus por tudo, não é? Deus é maravilhoso. Mas entender isso, puxa vida, olha que legal. E hoje, oração para mim também é muito importante. Deus pode mudar qualquer situação. Não tem situação que é maior que o poder de Deus. Mas precisamos ir orando, né? Confiando, buscando e esperando que a vontade dele seja feita. Mas essas coisas eu queria compartilhar com os irmãos, agradecer. Mas hoje, irmãos, a palavra que Deus me trouxe está em Lucas, capítulo 5, que temos lido, né, na campanha. Versículos 29 a 32. Lucas 5. Que bom. Lucas 5, 29 a 32. Vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura. (29 a 32). Vamos ler juntos? 2, 3.
Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ok, podem se sentar. Nessa ocasião, entre outras que Jesus passou, ele era muito questionado, porque ele fazia algumas coisas que meio que chocava com aquilo que os fariseus, os religiosos da época, estavam acostumados. Então vem essa pergunta. Tinha um banquete na casa de Levi, e em outros textos tem como Mateus. Esses dois nomes, Levi e Mateus, uma mesma pessoa, que lá no versículo anterior, no 27 e 28, diz que ele estava lá na coletoria e Jesus disse: segue-me, né? E ele se levantou, deixando tudo, seguiu, e aí ele oferece esse banquete na casa dele. E aí vem muita gente, mas vem especialmente porque ele era um publicano. O que era um publicano? Uma pessoa que, sendo judeu, né, hebreu ali, ele servia para os romanos. Ele trabalhava colhendo impostos. Então, na verdade, vamos dizer assim, ele não era bem visto pela sociedade do povo dele. Porque você trabalha por aqueles que oprimem a gente, não é? Mas ele tinha esses amigos, então ele chamou lá os publicanos, numerosos publicanos. E para os judeus, os hebreus ali da época, era pecador. E pecador, a gente tem que ter uma certa distância, porque eles não amam a Deus ou não seguem a Deus, então tinha essa distância. E aí os fariseus perguntam, fariseus e escribas, aqueles que entendiam da lei, que escreviam, né, escrivães, vamos dizer assim, era o nome, né, da época, eram, vamos dizer assim, elite religiosa, elite intelectual, talvez, dos judeus. E eles murmuravam contra os discípulos de Jesus e perguntaram: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então era essa pergunta, eles não estavam entendendo. Como eles fizeram outras perguntas, fizeram também ali, vamos ver, Marcos capítulo 7, volta um pouquinho, versículos 5 a 9. Marcos 7, na verdade vocês sabem, né, eu às vezes abro muitas passagens, se quiser só anote, se não der tempo de abrir, não tem problema, eu vou lendo aqui, tá bom? Marcos 7, 5 a 9. Outra pergunta que eles fizeram: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Porque eles foram lá comer, né, sem lavar as mãos. Isso era muito importante para os hebreus ali, né, os judeus, fariseus. E aí, olha só a resposta de Jesus. Não é que Jesus é contra a higiene, não é isso. Mas era a questão do costume que eles estavam questionando a Jesus, não é? Então, Jesus responde uma palavra um pouco forte, olha lá, no versículo 6, Marcos 7, 6. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então veja, para os fariseus daquela época, era difícil entender. Peraí, esse líder aí, que está aparecendo, tem um monte de gente atrás, né? Está falando, parece que umas coisas boas, mas como é isso? Ele não lava a mão antes de comer. Como é isso? Ele fica comendo com pecadores.
E outro, ele não guarda o sábado, ele fica fazendo bem de sábado. Sábado Deus falou que é para descanso, sabe? Então foi chocando, porque eles tinham um jeito de entender o que era temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Então esse choque houve. E aí nesse texto de Lucas, que eles perguntam, então por que está comendo com pecadores? Jesus dá essa palavra que é tão maravilhosa, que nos inclui. O que é que diz ali? No versículo de Lucas 5:31. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha que coisa! Tão claro, mas foi preciso Jesus falar para ficar mais claro ainda, para a gente entender. Irmãos, a gente só precisa do médico quando realmente tem doença. Temos muitos médicos aqui, graças a Deus, né? Na Igreja do Bosque, aliás, na denominação Holiness, somos muito abençoados por isso. Mas veja, se não houvesse doença, eles teriam que arranjar outra profissão. Mas tem, claro, muita doença. Quando a gente está bem, a gente não precisa de médico. E Jesus disse o seguinte, que sãos não precisam de médico. E aí ele faz outro paralelo. Entre sãos e doentes, ele diz justos e pecadores. E ele diz, eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E aí veio uma coisa à minha mente, pensando, né, meditando, preparando. Quando a gente entende que somos pecadores, e nós nos achegamos a Jesus, e aí nós recebemos com toda alegria a graça dele sobre nós, aí nós começamos a viver a vida cristã. Aprendendo, puxa, Jesus me ama, mas o que ele quer que eu faça? Ah, tem a palavra dele, vou aprender e tal, e vai indo. Mas sabe, irmãos, que há um pequeno perigo, ou talvez um grande perigo, que a gente vai andando na caminhada com Jesus, e às vezes a gente já perde um pouco a noção que a gente ainda tem esse lado pecador. E se a gente não cuida, pelo Espírito Santo ministrando a nós. Porque, olha, irmãos, se você está andando na luz, e diz lá em Provérbios 4:18 que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você começa lá na escuridão, saindo da noite, indo para a madrugada, entende que Jesus lhe ama, deu a vida por você, perdoou seus pecados, você fala, yes, Jesus mesmo, é com ele que eu vou caminhar daqui para frente. E aí você vai andando na luz. Cada vez mais que você chega para a luz, era de se esperar que a gente perceba mais quão mais profundo somos, de fato, pecadores. E então, quanto mais as pessoas se apegam a Jesus, à luz, veja, você pode estar sujo, mas você está no escuro, não repara muito. Mas você vai chegando para a luz, vai aparecendo coisas que antes você não enxergava. Caminho com Deus é cada vez mais de quebrantamento, de entender quão pecadores, qual é o tamanho do pecado em nós. Pecado em nós não são apenas ações, fazer, deixar de fazer, omissão. Pecado em nós está na nossa natureza, naquilo que move nossas escolhas, é tão mais enraizado. Talvez um dos pecados grandes seja aquele de, eu vou agradar a Deus e eu vou então estar ok com Deus. Um pecado, não sei se dá para entender, irmãos, da força humana. E fazer na força humana. Não sei se estou dando para explicar. Mas o Senhor quer
que a gente continue com o coração quebrantado. Somos pecadores, não é? Dependentes, somos aquele ramo. Estamos com Jesus, legal, está saindo brotinhos, vai dar fruto, vai dar o fruto da videira. Mas experimenta esse ramo andar longe de Jesus. Logo vai começar a secar, murchar. O ramo não tem vida em si mesmo. Por mais que ele aprendeu bastante, por mais que ele tenha algumas práticas, mas ele precisa, isso aí é vital. O ramo tem que estar grudado. E o que nos gruda a Jesus? Permanecer nele. Quem permanece em mim, guarda a sua palavra. Quem permanece em mim, dá muito fruto, né? Claro. Mas permanecer. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, né? Permanece em mim e eu nele. Na Santa Ceia, às vezes a gente fala isso. Como é isso? É uma fé constante. Uma intimidade cada vez aumentando, de conhecer esse Deus. Então, somos pecadores, pela graça de Deus enxertados na videira, mas continuaremos dependentes dele até morrer. Porque se um dia a gente falar assim, agora já tô são, hein? Eu não sou mais como aquele ou aquele, como aquela parábola do fariseu e publicano. Os dois foram na igreja. Um falou assim, diz que Jesus falou, um orava de si para si mesmo. Ele falava com Deus, mas na verdade que ele estava falando com ele mesmo. Ele dizia, obrigado Senhor, porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, faço aquilo, eu não sou como... E aí não sou como aquele publicano. Ele disse, havia um desprezo. Eu sou melhor que outros. Mas o publicano, o que é que disse lá que Jesus falou? Diz que ele batia no peito, não levantava a cabeça e dizia, Deus, sê propício, tenha benignidade comigo, sê propício a mim, pecador. Então, queridos irmãos, que Deus nos ajude cada vez mais, a gente crescendo na intimidade dele, a gente aumentar a percepção de quão pecadores nós somos, quão mais doentes, para que mais a gente veja, nossa, cada vez mais eu não posso fazer alguma escolha, alguma coisa, sem depender do Senhor, porque eu preciso desse médico. Nós estamos, não é, irmãos, em processo de sermos restaurados. E a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, vamos ver lá. 1 João 1, versículos 7 até 9, ou até 10, 7 a 10. 1 João 1, 7 a 10, diz aqui: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Olha o sinal, né, de quem está na luz. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você anda com Jesus, o Senhor te capacita a manter comunhão uns com os outros, e nesse processo Jesus vai purificando a gente. No versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso a Jesus, né? E a sua palavra não está em nós. Que coisa. Aí vai continuando, né? Essas coisas eu escrevo para que não pequeis, mas se pecar, nós temos advogado. Então, olha que coisa tão maravilhosa. Se o Senhor disse,
Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Somos nós, irmãos. Nós, doentes, pecadores, no processo de sermos sarados pelo Senhor. E, nesse texto, além de abordar sobre os fariseus, além de entender quem somos, que tipo de arrependimento? Porque ele falou, vim chamar justos, não vim chamar justos, vim chamar pecadores ao arrependimento. Que tipo de arrependimento, irmãos? Eu queria mencionar pelo menos 2. Filipenses 3, 4 a 10. Vamos abrir lá. Aliás, não, antes, perdão. Romanos 3, 9 a 18. Romanos 3, acho que eu não vou ler tudo, que é grande, vou ler alguns versículos. 3, 9 a 18. Paulo está falando para a igreja, cristãos que moravam em Roma, mas tem muito a ver com aqueles... fazendo uma comparação, porque os romanos eram gentios. O que é gentio? Todo aquele que não era da cultura dos judeus, né, dos hebreus. E ele estava falando para quem foi enxertado, né, nessa família de Deus. Vem com os judeus, mas os gentios são enxertados em Cristo. E aí ele fala também dos judeus, que... ele diz assim, és indesculpável quando julgas os outros, né? Etc. Mas aqui no Romanos 3, Paulo está dizendo que não tem nenhum que é justo. Olha lá no versículo 10, especialmente. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Essa é a situação da terra sem Jesus Cristo. Jesus vem, ele nos alcança e começa a fazer essa obra de transformação. E não que nós sejamos justos, mas porque cremos em Jesus, a justiça de Jesus vem sobre nós, sem merecimento, não é? Então, mas aqui ele está dizendo, não há justo, todos se extraviaram, a boca eles têm cheia de maldições, etc., desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Então veja, é essa situação que Jesus vem para ser o Salvador. Então o primeiro arrependimento, quem sabe, deveria ser das nossas obras da carne, que fazemos querendo agradar a Deus, tentando ter paz com o Senhor. Vamos abrir então agora o texto de Filipenses, capítulo 3, que Paulo está dizendo, porque Paulo teve uma conversão muito forte. Imagine uma pessoa engajada 100%, cada célula dele engajada para fazer aquilo que ele achava que era certo. Era muito determinado. Mas ele achava que seguir a Deus era aprender cristão. Por quê? Porque ele era um judeu, né, da gema, legítimo, fiel, de tradição. Então ele estava indo, prendendo, consentiu na morte de Estevão. E aí ele pega cartas e está indo para prender mais cristãos. Mas Jesus tinha um plano para ele. Ele queria toda essa determinação santificada pela presença do Espírito Santo de Deus, mas canalizado para a vida, não para a morte. E então ele está indo para Damasco, lá em Atos 9 aparece, e aí vem uma luz forte e fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo cristãos, mas Jesus, a mim o fizestes, né? Se você faz para alguém os pequeninos, a mim o fizeste. E aí, quem és tu, Senhor? E Saulo diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? Eu sou Jesus. Mas vai, tal, aí ele orienta, vai na casa de tal, fica lá. E Saulo fica 3 dias, 3 noites, sem comer, cego.
Olha que coisa providencial de Deus, né? Não olha lá fora, agora é uma hora de você olhar a sua vida. E aí ele entendeu que tudo aquilo que ele estava ensinando antes era incompleto. Que Jesus vem e soma, não é para jogar fora. Mas que Jesus não é aquele esquisito que os judeus rejeitaram. Pelo contrário, Jesus é o Messias que nós estávamos esperando. E aí soma com força no coração, na mente de Paulo. E aí ele se levanta de uma maneira de perseguindo antes, agora ele fica perseguidor. Irmão, se você encontra com Jesus, não tem como continuar com as mesmas obras. Não tem como. Jesus vai nos constrangendo ao ponto que quebra nosso orgulho, que quebra às vezes nossas tradições. E às vezes é chocante mesmo. Quero dizer que é chocante. A vida dos profetas não foi fácil. O que Deus falou para Oséias? Fugia o padrão. Todo mundo estava acostumado ao seguinte: quem serve a Deus não pode casar com mulher que às vezes é viúva ou que já foi casada, foi rejeitada. Tinha isso. Mas o que Deus falou para Oséias? Pega uma mulher de prostituições, casa com ela. Uau, olha, não é uma coisa que foge. Como que Deus faz uma coisa só para ensinar o povo o relacionamento do Deus que ama e essa esposa que ele ama, vamos dizer hoje, a noiva de Cristo, às vezes está se prostituindo, está indo atrás de outras coisas, confiando, coração longe. Então, olha só como que Deus faz. Deus faz coisas malucas às vezes, mas faz sentido para a grande sabedoria dele. Então, um arrependimento de Paulo gerou mudança. Então vamos ver aqui, ó, em Filipenses 3, o que ele diz aqui no versículo 4, vamos ler a partir do 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado, então ele começa a falar, né, a ficha dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Uau! O cara dizer que é irrepreensível na lei, era muito zeloso para não errar em nada. Mas o que ele faz? No versículo 7, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, lixo, para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, nele, não tendo justiça própria. Ele poderia se orgulhar, mas ele jogou fora e ele resolveu: eu sou o maior dos pecadores. Olha que coisa. Então ele resolveu assumir essa justiça que vem de Cristo, mediante a fé. Justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. Ah, irmãos, talvez, enquanto a gente não abrir mão da nossa justiça, nós ainda estamos amarrados e não conseguimos avançar. Precisamos desprender até da nossa justiça própria, para assim conhecer a Deus, o poder da ressurreição. Então é preciso aquele quebrantamento profundo. John Wesley teve esse quebrantamento. Ele já era até pastor. Foi tentar evangelizar, não deu em nada. Uma sequidão.
Aí na viagem ele encontra uns cristãos diferentes, alegres, enfrentando tempestade no mar e não estavam com medo, estavam louvando a Deus. E aquilo mexeu, porque ele ficou com medo, ele não tinha ali certeza da salvação. E aí quando ele volta, ele tenta ir nessas igrejas, ouvir a palavra, e ele já conhecia a palavra, mas precisava descer mais fundo, não é? E aí diz que ele sentiu o coração estranhamente aquecido, e aí fez sentido tudo aquilo, mas ele viu que é por Jesus, não é pelas obras, não é por ele. E aí, olha só o que é que Deus faz. Parece como Paulo, né? Um passado rigoroso, brilhante, zeloso. Mas, se Jesus não entrar ali, até as entranhas, não é? Mudando o coração, trazendo verdadeiro arrependimento, ainda fica um cristianismo um pouco superficial. Fica um cristianismo na carne. Deus quer um quebrantamento profundo para que o Espírito Santo de Deus venha. E aí nós vamos não confiados em nossas justiças, em nossas obras, em nosso passado, não. Nós vamos confiados unicamente na obra que Jesus fez, em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos guardar essa palavra. Irmãos, que bom sermos doentes. Que bom reconhecermos que somos pecadores. Até o último dia da nossa vida, nós carecemos do grande médico, Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos traga cada vez mais um quebrantamento, uma percepção. Estar na luz e percebemos quão mais grave, quão mais profundo, quão mais entranhado é o pecado nas nossas vidas. Que Deus traga isso para nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, né? Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor, olhando a terra, vendo, Pai, cada pessoa, tantos, Pai, todos nós em trevas, perdidos em tantas coisas, às vezes em iniquidades tão patentes, tão claras que são trevas, mas às vezes iniquidades não tão claras, como orgulho, como egoísmo, quantas coisas, Senhor. Mas, ó Deus, obrigada, porque o Senhor não fez distinção. O Senhor morreu por todos nós, pecadores, Pai. Obrigada, Pai, porque continuamos sendo carentes ao extremo, Pai, da Tua presença, da Tua pessoa, da Tua obra. Senhor, continua a trazer em cada coração, em cada família, esse entendimento de quão pecadores nós somos e de quão necessitados nós somos do Senhor. Nos abençoe, ó Pai. Nós queremos Te agradecer, Te pedir, em nome de Jesus. Amém. Amém.